Alden passou a noite quase inteira acordado. Não porque o sono não viesse, mas porque cada vez que fechava os olhos, a mesma cena retornava. O salão do restaurante, as pessoas andando em silêncio, os rostos atentos demais, a garçonete dizendo aquelas 3 palavras com naturalidade. Ele já havia enfrentado crises financeiras, decisões difíceis, perdas importantes. Nada, porém, o havia confrontado daquela maneira. Não era uma ameaça externa, era um espelho. Quando o dia começou a clarear, Alden levantou-se sem pressa. Caminhou pela casa em silêncio, sentindo o peso das horas não dormidas nos ombros. Preparou um café simples, como fazia quando precisava pensar. Sentou-se à mesa e ficou observando o vapor subir lentamente da xícara. Durante anos, aquela cena havia sido o início de dias cheios de controle. Naquele momento, era o início de algo completamente diferente. Ele entendeu, com uma clareza desconfortável, que não havia mais espaço para observação passiva. Não bastava saber, não bastava reconhecer. Se não agisse, tudo o que havia percebido se transformaria apenas em mais uma memória incômoda, enterrada sob novas decisões e novas rotinas. E isso ele não aceitaria. Alden abriu uma gaveta antiga do escritório e retirou um caderno que não usava há muito tempo. As páginas estavam amareladas. Havia anotações do início de sua trajetória, ideias simples, perguntas sinceras, frases sobre respeito, sobre ouvir, sobre criar algo que fosse maior do que ele mesmo. Ele passou os dedos sobre aquelas palavras e sentiu um nó se formar na garganta. Ali estava o homem que ele foi. Ali também estava o homem que ele havia deixado para trás. Alden fechou o caderno e tomou uma decisão definitiva. Voltaria ao restaurante, não para observar, não para testar. Voltaria para expor algo que sempre evitou, sua própria responsabilidade. Ao chegar, não entrou imediatamente. Ficou do lado de fora por alguns minutos, observando o movimento. Pessoas comuns entrando para comer, conversar, descansar. Funcionários trabalhando como sempre, mantendo o funcionamento impecável. Tudo parecia normal. E isso tornava a decisão ainda mais difícil. Quando atravessou a porta, sentiu o ambiente mudar. Não foi imediato, mas foi perceptível. Olhares se ajustaram, movimentos ficaram mais rápidos, conversas cessaram aos poucos. Alden sentiu o impacto disso no próprio corpo. Aquilo não era respeito, era tensão, era vigilância. Ele caminhou até o centro do salão e parou. Não se sentou, não chamou ninguém de imediato, apenas ficou ali, visível, presente, assumindo o desconforto que sua presença causava. Precisava que aquilo acontecesse, precisava que todos sentissem o que ele finalmente estava sentindo. Chamou o gerente com um gesto simples. "Quero falar com todos", disse, em tom firme, mas calmo. "Agora." O gerente hesitou, mas obedeceu. Aos poucos, os funcionários foram se reunindo. Formaram um grupo irregular, sem saber exatamente onde colocar as mãos, onde olhar, o que esperar. Alden observou cada rosto. Havia medo, cansaço, curiosidade e desconfiança. Ele respirou fundo. "Sei que minha presença aqui muda tudo", começou. "Sei que quando eu entro, o ambiente deixa de ser o mesmo." O silêncio era absoluto. "E isso é responsabilidade minha", continuou. "Não de vocês." Alguns olhares se levantaram, surpresos. "Durante muito tempo", disse Alden, "eu confundi silêncio com organização. Acreditei que se ninguém reclamava, tudo estava bem." Ele fez uma pausa. Não para criar suspense, mas porque precisava sustentar aquela verdade dentro de si. "Ontem", prosseguiu, "eu estive aqui como cliente comum. Pedi um café e ouvi algo que me fez parar. Um murmúrio quase imperceptível percorreu o grupo. Não vou repetir a frase, disse Alden, porque o que importa não são as palavras, é o que elas revelaram. Ele olhou ao redor, um por um.
Revelaram que existem coisas aqui que não mudaram porque talvez nunca tenham tido espaço para mudar. O peso daquela afirmação caiu sobre o ambiente. Quero ser claro, continuou. Não estou aqui para punir ninguém. Não estou aqui para procurar culpados. Estou aqui porque percebi que eu mesmo me tornei um obstáculo. O coração de Alden batia forte. Nunca havia se colocado naquela posição. Nunca havia admitido fragilidade diante de um grupo que dependia dele. Tudo o que acontece aqui, disse, passa, direta ou indiretamente por mim. Pelas decisões que tomei. Pelas perguntas que deixei de fazer, pelas conversas que nunca aconteceram. O silêncio persistia, mas agora era diferente. Não era medo puro, era atenção real. Quero ouvir vocês, afirmou. Não relatórios, não discursos ensaiados, pessoas. Ele deu um passo atrás, literalmente abrindo espaço. Por alguns segundos ninguém falou. Alden sentiu a tentação de preencher o silêncio, mas resistiu. Precisava provar que estava disposto a ouvir, mesmo que isso fosse desconfortável. Então uma voz surgiu. Às vezes, disse uma funcionária com hesitação, a gente sente que precisa acertar sempre, que errar não é permitido. Alden assentiu lentamente. Obrigado por dizer isso. Respondeu, sem justificar, sem corrigir. Outra pessoa falou. Não é que alguém diga isso claramente, comentou um funcionário. Mas a gente sente, pelo jeito que as coisas são cobradas, pelo silêncio depois. Mais vozes surgiram, ainda tímidas, mas reais. Falavam de pressão constante, de medo de errar, de sensação de estar sempre sendo observado. Não havia acusações diretas, havia relatos. Alden ouviu tudo sem interromper. Cada palavra pesava. Cada frase confirmava o que ele havia percebido nos dias anteriores. Aquilo não era um problema isolado. Era um sistema silencioso que ele havia permitido crescer. Então, ele fez algo que ninguém ali esperava. Tudo isso, disse Alden, é consequência das minhas escolhas. Houve um impacto visível. Mesmo quando eu não estava presente, continuou, mesmo quando não falei nada, eu estava ensinando algo. E nem sempre foi o que eu acreditava estar ensinando. Ele respirou fundo. Não posso apagar o passado, disse. Mas posso mudar como sigo daqui para frente. Alguns funcionários trocaram olhares, outros baixaram a cabeça. Isso não vai mudar da noite para o dia, afirmou Alden. Não com um discurso, não com uma reunião, mas começa agora, com algo simples. Verdade. Ele então se virou para a garçonete. Ela estava ali, em silêncio, visivelmente desconfortável com a atenção repentina. Você disse algo simples, falou Alden com cuidado. Algo que ninguém mais disse. Ela parecia não saber o que fazer. Não foi coragem heróica, continuou ele. Foi honestidade. E isso é raro em ambientes onde as pessoas sentem que precisam se proteger. Alden fez uma pausa. Obrigado. O ambiente mudou. Não houve aplausos. Não houve emoção exagerada. Houve algo mais profundo. Um alívio silencioso, quase palpável. Como se um peso antigo tivesse sido reconhecido pela primeira vez. Alden sabia que aquele momento não resolvia tudo. Sabia que alguns duvidariam. Sabia que mudanças reais exigiriam tempo, paciência e coerência. Mas também sabia que aquele era o ponto sem retorno. Antes de encerrar, Alden disse algo final. Não quero que vocês confiem em palavras, afirmou. Quero que observem atitudes. Se a partir de hoje eu falhar nisso, quero que me digam. O impacto daquela frase foi imediato. Ele não estava pedindo lealdade, estava pedindo vigilância. Ao deixar o restaurante naquele dia, Alden sentiu algo diferente. Não era alívio completo, não era orgulho, era responsabilidade assumida. Ele entendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar pessoas, mas em criar um espaço onde ninguém precisasse se esconder. Algumas coisas não tinham mudado, mas, pela primeira vez, não era mais por silêncio. E enquanto caminhava para fora, Alden soube que aquela história não terminava ali.
Ela começava de verdade naquele momento, quando a verdade finalmente sentou à mesa e não foi convidada a ir embora. Alden permaneceu sentado por longos segundos, depois que a garçonete se afastou. Não era um tempo fácil de medir. O relógio no pulso marcava os segundos como sempre, mas dentro dele algo havia desacelerado. A xícara permanecia intacta à sua frente, o vapor subindo lentamente, dissipando-se no ar como se zombasse da rigidez que ele sentia no corpo. 3 palavras. Era estranho como algo tão curto podia pesar tanto. Ele já ouvira críticas duras antes. Já enfrentara acusações diretas, discussões acaloradas, decisões que dividiram opiniões. Nada daquilo, porém, o havia atingido daquela forma. Talvez porque tudo aquilo vinha acompanhado de contexto, defesa, ruído. Aquela frase, não. Ela foi deixada ali, limpa, sem proteção. Algumas coisas aqui não mudaram. Alden respirou fundo, tentando reorganizar os pensamentos. Parte dele queria racionalizar, transformar aquilo em algo menor. Dizer a si mesmo que a garçonete não sabia do que estava falando, que funcionários sempre reclamam, que ambientes de trabalho nunca são perfeitos. Ele conhecia bem esse discurso. Já o usara muitas vezes, mas algo não encaixava. A forma como ela disse, o momento, o olhar. Não houve ironia, não houve medo, não houve cálculo. Isso era o que mais o perturbava. Ele começou a observar o salão com outro tipo de atenção, como se estivesse assistindo a uma cena repetida, mas agora com o som desligado. Os detalhes ficaram mais nítidos. O modo como os funcionários se moviam sempre atentos aos arredores, como ajustavam a postura quando alguém de cargo mais alto passava, como evitavam permanecer parados por tempo demais. Aquilo não era caos, era vigilância. Alden sentiu o estômago contrair levemente. Ele nunca exigira aquilo de forma explícita, nunca escrevera em nenhum manual que as pessoas deveriam trabalhar com aquela tensão constante. Ainda assim, ali estava o resultado. Um ambiente que funcionava, sim, mas sob um peso invisível. Ele se lembrou de uma frase antiga, dita por alguém que já não fazia parte da sua vida. As pessoas aprendem mais com o que você tolera do que com o que você diz. Talvez ele tivesse tolerado o silêncio demais. Alden apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, baixando levemente a cabeça. O som do restaurante voltou aos poucos, mas agora parecia distante, como se viesse de outro lugar. Seu pensamento voltou no tempo, sem aviso. Lembrou-se do primeiro restaurante, pequeno, apertado, mesas simples. Naquela época ele estava presente todos os dias. Conhecia cada funcionário pelo nome. Sabia quem estava passando por dificuldades, quem precisava sair mais cedo, quem errava por nervosismo. Ele ouvia. Nem sempre resolvia tudo, mas ouvia. E as pessoas falavam. Quando o negócio cresceu, ele acreditou que ouvir tudo se tornaria inviável. Criou camadas, gerentes, supervisores, processos. Tudo parecia lógico, organizado, profissional. Mas junto com as camadas, vieram os filtros. As palavras deixaram de subir. As verdades ficaram presas no caminho. Talvez aquela garçonete fosse apenas uma das poucas que ainda não tinham aprendido a se calar por completo. Alden levantou os olhos e procurou por ela no salão. A jovem caminhava entre as mesas, atendendo outros clientes, mantendo a mesma postura firme. Não havia desafio em seus gestos, não havia descaso, apenas continuidade, como se aquela frase não tivesse sido nada demais. Isso o atingiu ainda mais. Para ela, aquilo talvez fosse apenas um pensamento solto. Para ele, era uma rachadura. Alden levou o café aos lábios e tomou um gole pequeno. O sabor estava perfeito, exatamente como ele exigia nos padrões da rede. Aquela constatação trouxe um desconforto amargo. Ele havia sido rigoroso com tudo o que podia ser medido. Temperatura, tempo, qualidade. Mas negligenciara o que não aparecia em planilhas. Sentiu vergonha. Não uma vergonha pública, visível.
Uma vergonha silenciosa, íntima, daquela que ninguém vê, mas que pesa mais do que qualquer exposição. O tempo passou. Alden permaneceu ali mais do que pretendia, observando, ouvindo fragmentos de conversas, notando como os funcionários se comunicavam apenas o necessário, como as expressões relaxavam apenas por segundos quando acreditavam não estar sendo observados. Ele percebeu algo importante. Aquele ambiente não era hostil, era contido, e contenção constante cansa. Alden se perguntou quantas pessoas já haviam pensado em ir embora. Quantas permaneceram apenas por necessidade. Quantas engoliram palavras todos os dias até esquecerem como era falar com naturalidade. A frase voltou à sua mente, agora com outro peso. Algumas coisas aqui não mudaram. Talvez nunca tivessem mudado, porque ele mesmo não mudou junto com o crescimento. Alden finalmente terminou o café. Empurrou a xícara vazia para o centro da mesa e recostou-se na cadeira. Sentia-se cansado de uma forma diferente. Não era físico. Era como se algo dentro dele estivesse sendo reorganizado à força. Levantou-se lentamente, ajustou a cadeira no lugar exato por hábito. Caminhou em direção à saída com passos contidos. Ao passar pelo balcão, seus olhos cruzaram novamente com os da garçonete. Foi um instante breve, quase imperceptível. Ela não sorriu, não desviou. Apenas o olhou, como quem reconhece alguém que está pensando demais. Alden sentiu vontade de dizer algo, de perguntar o nome dela, de explicar que aquela frase havia mudado algo profundo, mas não o fez. Sabia que qualquer palavra naquele momento seria precipitada. Ele precisava, antes, entender a si mesmo. Ao sair do restaurante, o ar da noite pareceu mais frio. Alden parou por alguns segundos na calçada, olhando para a fachada iluminada. Aquele lugar sempre fora motivo de orgulho. Ainda era. Mas agora vinha acompanhado de responsabilidade real, não apenas administrativa. Entrou no carro sem dizer nada ao motorista. Durante o trajeto, manteve o olhar fixo na janela. As luzes passavam, borradas, como pensamentos que ainda não encontraram forma clara. Ele sabia de uma coisa com absoluta certeza. Nada do que havia visto poderia ser esquecido. Aquela noite não era apenas uma visita disfarçada. Era o início de algo que ele não controlava mais totalmente. Um confronto silencioso com escolhas antigas, com silêncios acumulados, com o tipo de líder que ele havia se tornado sem perceber. Quando finalmente fechou os olhos, Alden não encontrou descanso imediato, mas encontrou algo mais raro, consciência. E naquele momento entendeu que o homem invisível não era o cliente comum que entrou no restaurante naquela noite. Era ele mesmo, nos últimos anos. Alden não conseguiu dormir naquela noite. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia desperta, repetindo a mesma cena, como se buscasse um detalhe que ainda não havia sido totalmente compreendido. Sempre que fechava os olhos, via a xícara de café parada sobre a mesa, o vapor subindo lentamente, e logo depois o rosto da garçonete dizendo aquelas 3 palavras sem qualquer hesitação. Algumas coisas aqui não mudaram. Ele se levantou ainda antes do amanhecer. Caminhou pela casa em silêncio, sentindo o chão frio sob os pés, como se aquilo o mantivesse ancorado na realidade. Preparou um café simples, forte, exatamente como gostava. Sentou-se à mesa, mas não bebeu. Ficou observando o líquido escuro, pensando em quantas vezes havia tomado decisões importantes com aquela mesma xícara ao lado, acreditando que estava enxergando tudo com clareza. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Alden percebeu que, durante anos, tomou decisões olhando de cima. Sempre acreditou que essa era a posição correta para liderar. Do alto, era possível ver o conjunto, os números, o desempenho geral. O problema era que, dali, os detalhes humanos se perdiam.
Ele se apoiou na mesa e fechou os olhos por um instante. As lembranças vieram com força. Viu-se jovem, entrando no primeiro restaurante antes mesmo de o sol nascer. Lembrou-se de limpar mesas, de ajustar cadeiras, de preparar café para os funcionários antes da abertura. Naquele tempo, ele conhecia o peso de cada tarefa. Sabia como o corpo doía ao final do dia. Sabia como pequenas palavras de reconhecimento faziam diferença. Em algum ponto do caminho, ele parou de lembrar disso. O telefone vibrou sobre a mesa. Alden ignorou. Não queria reuniões, nem relatórios, nem decisões urgentes. Aquilo podia esperar. Pela primeira vez, ele precisava escutar algo que não vinha de fora. Mais tarde, saiu de casa sem um destino claro. Caminhou pelas ruas com passos lentos, como se estivesse tentando acompanhar o próprio pensamento. Cada esquina parecia oferecer uma lembrança diferente. Cada vitrine refletia um homem que ele reconhecia, mas que já não compreendia completamente. Alden percebeu algo incômodo. Ele havia se tornado previsível, não para si mesmo, mas para os outros. As pessoas sabiam exatamente como agir perto dele. Sabiam quando falar, quando calar, quando sorrir. Isso não era respeito verdadeiro, era adaptação. E adaptação constante cansa. Sem perceber, seus passos o levaram novamente para perto do restaurante. Ele parou do outro lado da rua e ficou observando o movimento. Funcionários chegavam, conversavam brevemente antes de entrar, ajustavam a postura ao atravessar a porta. Do lado de fora eram pessoas comuns. Do lado de dentro, algo mudava. Alden sentiu um aperto no peito. Ele não entrou. Ainda não. Preferiu continuar observando, como se estivesse assistindo a uma peça cujo roteiro começava a fazer sentido apenas agora. Percebeu que ninguém parecia relaxado ao cruzar aquela porta. Era como se todos deixassem algo do lado de fora. Algumas coisas aqui não mudaram. Talvez aquela frase não fosse um julgamento. Talvez fosse um aviso. Alden voltou para casa com a mente ainda mais pesada. Passou o restante do dia em silêncio, recusando compromissos, adiando decisões. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se não resolver nada, apenas pensar. À noite, decidiu voltar ao restaurante, não disfarçado como antes, mas também sem anunciar sua presença. Vestiu-se de forma simples, mas não tentou parecer invisível. Queria observar a reação real à sua presença, sem o teatro habitual. Assim que entrou, sentiu a mudança no ar. O salão não parou completamente, mas algo se ajustou de imediato. Conversas diminuíram de volume. Funcionários se moveram com mais rapidez. Um gerente olhou em sua direção e rapidamente desviou o olhar, seguindo para outra área. Alden sentiu um desconforto profundo. Ele não precisava perguntar para entender. Aquilo era medo. Não pânico, não terror, mas cuidado excessivo, vigilância constante. Um tipo de tensão que se instala quando errar parece custar mais do que deveria. Ele se sentou em uma mesa próxima ao centro, onde pudesse ser visto. Não pediu nada, apenas observou. A garçonete apareceu alguns minutos depois. Ela não demonstrou surpresa exagerada ao vê-lo. Apenas fez um leve aceno profissional. "Boa noite", disse. "Boa noite", respondeu Alden. Houve um breve silêncio. "Deseja algo?", perguntou ela. Alden hesitou por um instante. "Ainda não". Ela assentiu e se afastou. Alden percebeu que, mesmo sabendo quem ele era, ela mantinha a mesma postura da noite anterior. Firme, contida, humana. Aquilo o impressionou mais do que qualquer discurso. Enquanto observava o salão, Alden começou a notar pequenas cenas que antes ignoraria. Um funcionário respirando fundo antes de atender uma mesa mais difícil. Outro trocando um olhar rápido com um colega antes de se aproximar de um cliente. Nada grave, nada denunciável, mas tudo dizia algo. O problema não era um erro específico, era o ambiente. Alden se lembrou de reuniões em que falava sobre excelência, sobre padrão, sobre resultados. Nunca falava sobre escuta.
Nunca perguntava como as pessoas se sentiam de verdade. Ele acreditava que isso não era necessário. Agora percebia que era essencial. A garçonete passou novamente por sua mesa. "Está tudo bem?" perguntou com cuidado. "Está", respondeu Alden. "Obrigado." Ela fez um leve aceno e seguiu. Alden sentiu algo estranho. Não era orgulho. Não era culpa apenas. Era responsabilidade crua, sem adornos. Ele sabia que não poderia fingir que nada daquilo existia. As 3 palavras haviam aberto uma porta que não se fechava mais. Quando se levantou para ir embora, percebeu que o salão ainda estava tenso. Sua presença continuava moldando o ambiente, mesmo quando ele não dizia nada. Aquilo confirmou algo doloroso. O poder não precisava de voz para agir. Do lado de fora, Alden respirou fundo. Ele entendeu que observar já não bastava. Precisava agir, mas agir de forma diferente do que sempre fez. Não com ordens rápidas, não com correções silenciosas. Precisava agir com escuta. Naquela noite, Alden tomou uma decisão clara. Ele voltaria, não como observador, não como cliente, mas como alguém disposto a ouvir o que nunca foi dito. As 3 palavras não o haviam paralisado, haviam despertado. Alden voltou ao restaurante em um horário diferente do habitual. Não era início da noite, quando o movimento costuma ser mais intenso, nem o final do expediente, quando o cansaço se torna visível. Ele escolheu um horário intermediário, quando o ritmo parece estável demais para esconder tensões, mas ainda humano o suficiente para revelá-las. Queria ver o que acontecia quando ninguém estava tentando impressionar ninguém. Entrou sem anunciar a presença. Dessa vez, não tentou parecer invisível. Também não entrou impondo autoridade. Apenas atravessou a porta como alguém que pertence ao lugar, mas que não quer dominá-lo. Mesmo assim, a mudança foi perceptível, não imediata, mas gradual, como uma onda silenciosa que percorre o salão. Conversas diminuíram. Alguns olhares se desviaram. Outros se fixaram nele por tempo demais antes de se afastarem rapidamente. Alden sentiu o peso disso no corpo. Ele escolheu uma mesa lateral, próxima a uma coluna, de onde podia observar quase tudo. Sentou-se e permaneceu ali, sem pedir nada, sem chamar atenção direta, apenas existindo. E percebeu, com desconforto crescente, que sua simples presença alterava o comportamento de todos. Aquilo não era liderança saudável. Era condicionamento. Os funcionários se moviam com cuidado redobrado. Não erravam, não improvisavam, não relaxavam. Tudo parecia correto demais. Alden percebeu que aquele nível de controle constante não vinha de ordens explícitas, mas de uma cultura construída aos poucos, onde errar se tornara algo perigoso, mesmo quando ninguém dizia isso em voz alta. Ele começou a notar padrões. Sempre que um funcionário se aproximava de uma mesa mais exigente, respirava fundo antes. Sempre que um pedido demorava alguns segundos a mais, havia troca de olhares discretos, quase imperceptíveis. Não havia caos, mas havia medo de quebrar algo invisível. Alden sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de uma fase específica da expansão da rede, quando tudo crescia rápido demais. Naquela época, ele exigia excelência constante. Não aceitava desculpas. Acreditava que pressão formava profissionais melhores. Talvez tivesse razão em parte, mas nunca refletiu sobre o custo humano disso. O custo agora estava diante dele. Uma lembrança antiga veio à tona. Ele se viu em uma sala pequena, anos atrás, ouvindo um antigo superior criticar cada detalhe de seu trabalho. Não houve gritos. Não houve humilhação explícita. Houve silêncio depois. Um silêncio pesado, cheio de expectativa. Alden lembrava-se de como aquele silêncio o fez se sentir menor do que qualquer palavra dura faria. Naquela época, prometeu a si mesmo que jamais lideraria daquela forma. Agora percebia que, sem intenção consciente, havia recriado o mesmo ambiente. Alden fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Quando os abriu,
Procurou pela garçonete. Ela estava no salão, atendendo uma mesa com a mesma postura firme de sempre. Não parecia mais tranquila, nem mais tensa do que nos outros dias. Havia consistência em seus gestos. Isso chamou a atenção de Alden. Enquanto os outros pareciam se adaptar constantemente ao ambiente, ela parecia manter algo próprio. Não era rebeldia, era integridade. Ele começou a observar como os colegas reagiam a ela. Não havia hostilidade, mas também não havia proximidade exagerada. Era como se todos soubessem que ela enxergava algo além da superfície. Como se soubessem que certas verdades não eram ditas perto dela. Não por medo, mas por respeito silencioso. Alden percebeu que aquele respeito não vinha de cargo algum. Vinha de postura. Ele se perguntou quantas pessoas assim haviam passado por sua vida profissional. Quantas ele ignorou porque não falavam a linguagem do poder. Quantas se calaram porque perceberam que não seriam ouvidas. O tempo passou. Alden permaneceu ali por mais de 1 hora, observando pequenas cenas. Um cliente reclamando do atraso, um funcionário pedindo desculpas em excesso, mesmo quando o problema era mínimo. Um gerente corrigindo discretamente um gesto irrelevante. Tudo isso formava um quadro claro. O ambiente funcionava, mas à custa de tensão constante. Alden se deu conta de algo doloroso. Aquele lugar não era um espaço de crescimento. Era um espaço de sobrevivência. As pessoas faziam o que era esperado para não errar. Não havia espaço para criatividade, para iniciativa espontânea, para humanidade plena. Ele havia confundido ordem com saúde. A garçonete passou perto da mesa dele novamente. "Deseja algo?" perguntou com a mesma voz calma. Alden levantou os olhos. "Não", respondeu. "Obrigado." Ela assentiu e se afastou. Houve algo naquele breve diálogo que o marcou. Ela não parecia pisar em ovos, não parecia calcular cada palavra. Isso a tornava diferente e, ao mesmo tempo, exposta. Alden percebeu que, se aquele ambiente continuasse como estava, pessoas como ela seriam as primeiras a se cansar, as primeiras a ir embora, as primeiras a desistir, e ele perderia exatamente quem mais precisava ouvir. Essa percepção doeu. Ele se levantou e caminhou lentamente pelo salão, fingindo observar detalhes da decoração. Na verdade, queria ouvir fragmentos de conversas. Não encontrou reclamações diretas. Encontrou frases neutras, funcionais, sem emoção. Tudo que não era essencial parecia ter sido eliminado. Alden entendeu naquele momento que o silêncio não era ausência de problema. Era sintoma. Ele voltou à mesa e se sentou novamente. Sentiu o peso da responsabilidade cair com força sobre os ombros. Não havia mais como negar. Não havia mais como fingir que ajustes pequenos resolveriam algo tão profundo. O problema não estava nas pessoas, estava no modelo. Ele havia criado um sistema onde falar não era seguro, onde errar não era aprendizado, onde silêncio era estratégia de sobrevivência. E isso não se consertava com um memorando. Alden lembrou-se de uma conversa antiga com alguém que o aconselhou a nunca se mostrar vulnerável diante da equipe. "Eles precisam confiar em você", a pessoa disse. E confiança vem da firmeza. Agora, Alden entendia que confiança verdadeira vinha da escuta. O olhar dele voltou à garçonete mais uma vez. Ela conversava brevemente com um colega. Não sorria exageradamente. Não parecia tensa. Apenas existia. Aquilo, por algum motivo, representava tudo o que ele havia perdido ao longo dos anos. Ele se perguntou se teria coragem de fazer o que precisava ser feito. Porque agir significava se expor, significava admitir falhas, significava quebrar uma imagem cuidadosamente construída. Alden respirou fundo. Ele sabia que não poderia sair dali e seguir a vida como sempre. Aquele lugar havia se tornado um espelho, e o reflexo não podia mais ser ignorado. Quando decidiu ir embora, não o fez com pressa.
Caminhou até a saída lentamente, sentindo cada passo. Antes de abrir a porta, olhou uma última vez para o salão, para os funcionários, para a garçonete. Ele entendeu algo essencial. O que ninguém dizia ali gritava alto demais. E se ele não criasse espaço para que essas vozes existissem, continuaria sendo responsável pelo silêncio. Ao sair para a rua, Alden sentiu o ar mais frio tocar o rosto. Não trouxe alívio, trouxe clareza. O próximo passo não seria observar, seria enfrentar. E isso exigiria mais coragem do que qualquer decisão que já havia tomado. Alden saiu do restaurante naquela tarde com a sensação de que carregava algo invisível nos ombros. Não era cansaço físico. Era um peso mais difícil de explicar, feito de consciência tardia e responsabilidade acumulada. Caminhou alguns metros sem rumo, observando a rua como se a enxergasse pela primeira vez. As pessoas seguiam suas rotinas, entravam em lojas, conversavam, riam. O mundo parecia intacto, apesar da ruptura silenciosa que acontecia dentro dele. Durante anos, Alden acreditou que o poder fosse algo simples de administrar. Decidir, direcionar, cobrar resultados. Ele nunca se viu como alguém injusto. Pelo contrário, sempre se considerou correto, racional, equilibrado. Agora, percebia que essa autoimagem talvez tivesse sido confortável demais. O poder não estava apenas no que ele dizia, estava no que ele representava. Entrou no carro e pediu ao motorista que seguisse sem pressa. Não queria voltar para casa imediatamente. Precisava de tempo para organizar pensamentos que vinham em ondas, sem ordem clara. Enquanto o carro avançava, Alden observava o próprio reflexo no vidro da janela. Havia algo diferente em seu rosto, um olhar menos rígido, talvez, ou mais cansado, ou apenas mais honesto. Ele se lembrou de quando começou a crescer de verdade. Naquele período, decisões difíceis surgiam todos os dias. Ele precisava escolher entre pessoas, entre caminhos, entre riscos. Cada escolha deixava alguém insatisfeito. Alden aprendeu rápido que agradar a todos era impossível. Então passou a agradar a si mesmo. Ao menos era isso que dizia. Na prática, passou a agradar o sistema que estava construindo. Quanto mais crescia, mais distante ficava. Alden sempre justificou essa distância como necessidade. Não dá para estar em tudo, repetia. Alguém precisa manter a visão geral. E, aos poucos, deixou de ouvir o chão onde tudo acontecia. Agora, aquele chão gritava, mesmo em silêncio. Ao chegar em casa, dispensou o motorista e entrou sozinho. O ambiente estava silencioso demais. Caminhou lentamente, tocando superfícies familiares, sentindo o peso de cada passo ecoar pelo espaço. Sentou-se em uma poltrona próxima à janela e permaneceu ali por um longo tempo, sem ligar nenhuma luz. O silêncio daquela sala era diferente do silêncio do restaurante. Ali não havia contenção. Havia confronto interno. Alden fechou os olhos e deixou as lembranças surgirem sem resistência. Viu-se jovem, sentado em uma mesa simples, discutindo ideias com colegas. Lembrou-se da empolgação, da sensação de estar construindo algo significativo. Naquela época, ele ouvia críticas com atenção. Discordava, mas escutava. Não tinha medo de errar. Quando foi que o erro se tornou algo inaceitável? Ele se lembrou de um episódio específico, anos atrás, quando um erro pequeno quase comprometeu um contrato importante. Naquele dia, Alden decidiu que não haveria mais espaço para falhas. A cobrança aumentou. Os padrões se tornaram rígidos. Ele acreditava estar protegendo o negócio. Talvez estivesse. Mas também estava ensinando algo perigoso, que errar custava caro demais. Alden abriu os olhos e respirou fundo. Percebeu que aquela decisão, tomada sob pressão, havia se espalhado como uma regra não escrita. Ninguém mais precisava dizer nada. Todos aprenderam. O poder havia feito seu trabalho silencioso. Naquela noite, Alden dormiu pouco.
Não porque estivesse inquieto, mas porque cada vez que fechava os olhos, via rostos. Funcionários antigos, alguns que ainda estavam ali, outros que haviam partido sem grandes despedidas. Sempre acreditou que as saídas eram naturais. Agora, perguntava-se quantas delas carregavam histórias que nunca chegaram até ele. Na manhã seguinte, acordou cedo. Preparou um café simples e sentou-se à mesa, encarando a bebida como se fosse um símbolo de tudo o que precisava ser repensado. Ele sabia que observar já não bastava. Pensar, sozinho, também não. Precisava agir, mas agir de forma diferente do que sempre fez. Alden decidiu voltar ao restaurante mais uma vez. Não para observar escondido, não para testar reações, voltaria assumindo quem era. Não com postura autoritária, mas com presença real. Quando entrou, o impacto foi imediato. Não houve alarde, mas o ambiente mudou. Posturas se ajustaram. Conversas cessaram. Alguns funcionários o reconheceram instantaneamente. Outros apenas sentiram a tensão no ar. Alden percebeu aquilo com clareza dolorosa. Era assim que ele entrava em qualquer lugar. E era isso que precisava mudar. Ele caminhou pelo salão sem pressa, sentindo os olhares acompanharem cada movimento. Sentou-se em uma mesa central e permaneceu ali por alguns minutos, apenas observando. Um gerente se aproximou rapidamente, com expressão controlada. "Está tudo bem?" perguntou. "Está", respondeu Alden. "Pode continuar." O gerente assentiu, mas não parecia aliviado. Alden percebeu que sua simples presença impedia qualquer normalidade. Aquilo confirmou tudo o que ele havia observado nos dias anteriores. Então, viu a garçonete. Ela atendia uma mesa próxima, mantendo a mesma postura firme. Ao notar Alden, não demonstrou surpresa exagerada. Não mudou o tom de voz. Apenas continuou trabalhando. Aquela consistência o atingiu com força. Ela não se moldava ao poder dele. Aquilo era raro. Alden se levantou e caminhou até o balcão. Cada passo parecia mais pesado do que deveria. Sabia que aquele movimento gerava ansiedade. Sabia que todos estavam atentos. Ainda assim, continuou. "Posso falar com você um instante?" perguntou a garçonete em tom baixo. Ela assentiu, sem hesitar. Eles se afastaram um pouco do fluxo principal. Alden respirou fundo. Não estava acostumado a conversas sem controle total. "O que você disse naquele dia", começou. "Ficou comigo." Ela o olhou com atenção, sem defensiva. "Eu não quis causar problema", disse. "Não causou", respondeu Alden. Trouxe clareza. Houve um silêncio breve, não constrangedor, apenas denso. "Às vezes", continuou Alden, "quem está dentro enxerga coisas que quem está acima não vê." Ela não respondeu. Não precisava. Alden percebeu algo importante naquele instante. Mesmo falando com cuidado, o peso da hierarquia ainda estava ali. A verdade não poderia surgir plenamente naquele formato. Não entre duas pessoas em níveis tão diferentes. Se ele quisesse mudar algo, precisaria fazer isso de forma aberta. Ao se afastar, Alden sentiu algo novo. Não alívio, não orgulho. Sentiu responsabilidade concreta. Uma responsabilidade que não poderia ser delegada. O poder, ele entendeu, não era apenas a capacidade de decidir. Era a capacidade de criar ambientes. E ele havia criado um ambiente onde o silêncio era mais seguro do que a verdade. Ao sair do restaurante, Alden não sentiu que havia resolvido algo. Sentiu que havia assumido algo. O clímax se aproximava. Ele sabia que o próximo passo exigiria exposição. Exigiria que ele se colocasse diante de todos sem a armadura que sempre usou. Exigiria que a verdade sentasse à mesa. E dessa vez, ele não poderia se levantar antes de ouvir. Alden não voltou para casa naquela noite com a sensação de missão cumprida. Voltou com a certeza incômoda de que ainda não havia feito nada de verdade. Assumir para si mesmo que havia um problema foi apenas o primeiro passo. Falar com a garçonete, ouvir algumas palavras desconfortáveis, observar o ambiente com mais atenção, tudo isso abriu seus olhos.
mas não mudou a realidade de ninguém além dele. E Alden sabia disso. Sabia que consciência sem ação era apenas mais uma forma elegante de adiamento. Naquela madrugada, sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou sem ser tocada. O silêncio ao redor não era tranquilo. Era denso. Cada pensamento parecia exigir resposta imediata, mas nenhuma resposta parecia suficiente. Ele pensava nas pessoas. Pensava nos funcionários que chegavam todos os dias e vestiam não apenas o uniforme, mas também uma postura aprendida. Pensava em quantos deles haviam ajustado o tom de voz, as palavras, os gestos, apenas para sobreviver dentro de um sistema que ele mesmo criou. Pensava, sobretudo, em quantos jamais diriam o que realmente pensavam, mesmo que ele perguntasse, porque perguntar não bastava. Durante anos, Alden fez perguntas esperando respostas corretas, não respostas honestas, e agora colhia o resultado disso. Ao amanhecer, tomou uma decisão que não constava em nenhuma planilha, nenhum relatório, nenhuma estratégia empresarial. Uma decisão humana, desconfortável e irreversível. Ele reuniria todos, não em uma reunião técnica, não em um discurso de desempenho, mas em um encontro onde ele não estaria acima da mesa. Antes de sair, Alden abriu novamente o velho caderno guardado na gaveta. Leu frases escritas com a própria letra muitos anos antes. Ouvir antes de decidir. Pessoas não são peças. Resultados vêm depois do respeito. Ele fechou o caderno devagar, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Era hora de enfrentar o que havia se acumulado em silêncio. Quando chegou ao restaurante, entrou sem alarde. Não caminhou diretamente para o centro do salão. Não observou como antes. Dirigiu-se ao gerente e falou com calma. Quero que todos se reúnam. Agora. O gerente hesitou. Não por desobediência, mas por medo do desconhecido. Ainda assim assentiu. Aos poucos, os funcionários foram se reunindo. Alguns confusos, outros visivelmente tensos. Formaram um grupo irregular, sem saber exatamente onde ficar, o que fazer com as mãos, onde olhar. Alden observou aquilo com atenção dolorosa. Aquela insegurança coletiva era um retrato claro do ambiente que ele havia permitido existir. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. Eu sei que isso não é comum, começou com voz firme, mas sem rigidez. E sei que minha presença aqui costuma significar cobrança, ajuste, correção. O silêncio era absoluto. Hoje não, continuou. Hoje estou aqui para ouvir. Alguns olhares se levantaram, incrédulos. Durante muito tempo, disse Alden, eu confundi silêncio com eficiência. Achei que se tudo funcionava, estava tudo bem. Eu estava errado. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se acomodassem no ambiente. Estive aqui recentemente sem ser reconhecido, revelou, como cliente comum, e ouvi algo que me fez parar. Houve um leve murmúrio. Não vou repetir a frase, disse, porque o mais importante não são as palavras, mas o que elas representam. Elas me mostraram que existem coisas aqui que nunca mudaram, porque talvez nunca tiveram espaço para mudar. A tensão no ar era quase palpável. Quero ser claro, continuou Alden. Não estou aqui para apontar culpados. Não estou aqui para punir ninguém. Estou aqui porque percebi que parte desse silêncio é responsabilidade minha. Essa frase teve um impacto imediato. Alguns funcionários trocaram olhares. Outros baixaram a cabeça. Ninguém parecia preparado para ouvir aquilo. Tudo o que acontece aqui, disse Alden, passa por mim, pelo que eu cobrei, pelo que eu ignorei, pelo que eu deixei de perguntar. Ele respirou fundo. Hoje, não quero respostas certas. Quero respostas verdadeiras. Alden deu um passo para trás, literalmente saindo do centro. Quem quiser falar, fale. Quem não quiser, não será pressionado. Mas saibam de uma coisa. Não haverá consequências por dizer a verdade aqui. O silêncio voltou a dominar o espaço. Por longos segundos, ninguém se manifestou.
Alden sentiu a tentação de preencher aquele vazio, mas resistiu. Sabia que aquele silêncio era diferente. Não era o silêncio aprendido, era o silêncio de quem decide se confia ou não. Então, uma voz surgiu. Às vezes, disse uma funcionária com a voz trêmula, a gente sente que precisa acertar sempre, que errar não é permitido. Alden assentiu lentamente. Obrigado por dizer isso. Não explicou, não justificou, apenas ouviu. Outra pessoa falou. Não é que alguém diga isso diretamente, comentou um funcionário, mas a gente sente, pelo clima, pelo jeito que as coisas são tratadas. Mais uma voz surgiu. A gente aprende a não falar, disse outra funcionária, porque falar parece arriscado. Cada frase parecia retirar um peso antigo do ambiente e, ao mesmo tempo, acrescentar peso ao peito de Alden. Um peso necessário. Ele ouviu relatos sobre pressão constante, medo de errar, sensação de vigilância, ausência de diálogo real. Não havia acusações diretas, não havia exageros, havia vivências. Quando o fluxo de palavras diminuiu, Alden voltou a falar. Tudo isso que vocês estão dizendo, afirmou, é resultado das minhas escolhas. Mesmo quando eu não estava aqui, mesmo quando achei que estava fazendo o melhor. Alguns funcionários pareciam emocionados, outros ainda desconfiados. Alden sabia que confiança não nasce em um único encontro. Não posso mudar o passado, disse ele, mas posso mudar o caminho daqui para frente. Ele respirou fundo novamente. Isso não se resolve hoje, nem amanhã, mas começa agora, com algo simples. Espaço para falar sem medo. Alden então se virou para a garçonete. Ela estava ali, visivelmente desconfortável com a atenção repentina. Você disse algo simples, falou Alden, com cuidado. Algo que ninguém mais disse. Não foi rebeldia, foi honestidade. Ela não respondeu, não precisava. Obrigado, concluiu ele. Não houve aplausos, não houve emoção exagerada. Houve algo mais profundo, alívio silencioso. Alden sentiu que, naquele momento, a verdade havia finalmente sentado à mesa, não como acusação, mas como possibilidade. Antes de encerrar, Alden disse algo que selou aquele encontro. Não confiem em promessas, afirmou. Observem atitudes. Se eu falhar nisso, quero que me digam. Mesmo que seja desconfortável, o impacto foi imediato. Ele não estava pedindo obediência, estava pedindo vigilância mútua. Quando a reunião terminou, o ambiente não voltou ao normal de imediato. Mas algo havia mudado, não na estrutura visível, no ar. Alden saiu do restaurante sem sentir vitória. Sentiu responsabilidade assumida. Ele sabia que mudanças reais exigiriam tempo, coerência e humildade diária. Sabia que erraria. Sabia que ouviria coisas difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava caminhando na direção certa. Algumas coisas ali não tinham mudado, mas finalmente não era mais por silêncio. E enquanto caminhava para fora, Alden entendeu que o verdadeiro poder nunca esteve em controlar pessoas, mas em criar um espaço onde a verdade pudesse existir sem medo. E isso mudava tudo.